Olá, hoje Deus quer falar com você sobre dízimos e ofertas. Nosso primeiro estudo sobre isso, né? Então, Êxodo 20, versículo 15, diz assim: não furtarás. Furtar e roubar, não é isso? Então, nós vamos para Malaquias. Preste bem atenção, é lei de Deus. É mandamento. Deus está dizendo para você não furtar, não roubar. Mas lá em Malaquias está falando no que me rouba o homem. Vamos ver? Malaquias 3, versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis: no que te roubamos? E a resposta vem nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados. Todos vós que me roubais, toda a nação. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar uma bênção tal que advenha a maior abastança. Olha só, lá em Êxodo 20, versículo 15, nós acabamos de ler o quê? Não furtarás. Aqui está dizendo no que me rouba o homem? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja e ainda não tem salvação, porque não obedece esse mandamento. Ele rouba a Deus. E a Bíblia diz que nem um ladrão herdará o reino de Deus. Então toma cuidado. Não é pelo simples fato de você devolver dízimos e oferta. Faz parte da tua salvação. Muitas igrejas têm pregado sobre isso, mas não têm entendido que isso faz você perder a salvação. Isso é a parte de Deus, dízimos e ofertas, não é seu. Você está devolvendo o que é de Deus. Amém, queridos? Então diz assim, olha, depois trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, não é do pastor. Você está devolvendo o que é de Deus, é obrigação sua. Obrigação por quê, pastora? Porque é mandamento. Deus está mandando você devolver o que é dele. Amém? Dízimos e oferta não é seu, não te pertence. Devolva o que não é teu, porque você está roubando a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí o 9 fala assim: com maldições sois amaldiçoados. Depois fica botando o pastor para orar. Ora, pastor, pelas minhas finanças. Ora, pastor, que a coisa está arrochando. Mas você não sabe o porquê. Entenda. É a maldição do roubo. Porque ladrão não é só aquele que entra na casa de A e de B e rouba, não. O crente também está nessa. Rouba dízimos e ofertas. E eu te digo uma coisa, faz parte da salvação. Nenhum ladrão herdará o reino de Deus. Vamos conhecer essa palavra? Está em 1 Coríntios, querido. Primeira Coríntios 6:10, a parte B do versículo. Eu vou ler todo o versículo, mas a parte B fala sobre isso. Não erreis. Vou começar do 9. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Está falando de pessoas injustas, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, são homens sexuais, né? Nem os sodomitas, nem os ladrões. Os ladrões também estão nesse pé. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ladrões
aqueles que furtam nas casas, mas tem os roubadores, não é? Os roubadores, os que roubam, dízimo e oferta. No que me rouba o homem, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, há uma diferença. São todos ladrões, mas um entra nas casas, nas propriedades alheias, e o outro no manso, tirando o que é de Deus. Olha aqui o que Deus diz, ó. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, você toma cuidado com aquilo que não é teu. Que você acha que o dízimo é meu, eu não vou devolver, porque faz parte da tua salvação, sim. A Bíblia diz que nenhum ladrão herdará o reino de Deus. O próprio Jesus aqui, em Mateus, nos ensina, Mateus 22, do versículo 21, começa a nos ensinar, né? Ele nos ensina, peraí, do 17, que é para você entender bem. Mateus 22, nós vamos começar do 27, Mateus 22, do 17 ao 21, tá bom? E diz assim, diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Era o rosto. Naquela época, a Bíblia diz que era César quem era o governador, né? Eu vou terminar aqui a leitura. E disse-lhe, eles, de César. Então ele lhe disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O próprio Jesus te ensina e me ensina, dentro da palavra, que eu e você temos que devolver o que é de Deus, por direitos. Ele disse aqui que se a moeda era de César, naquela época o governo era de César. Então tinha que ser devolvido o que era de César. Ou seja, tu tem que pagar os tributos para o governo. Todos os anos. Você tem que pagar, você tem que, né? E a Bíblia diz que o próprio Jesus falou, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Dízimos e oferta não é teu, é de Deus. Tu vai devolver, assim como no governo. Amém, querido? Então que Deus te abençoe, que você entenda que salvação é viver mandamentos, lei de Deus, juízo, justiça do Senhor. Que Deus te abençoe. Nesse pequeno estudo, nós vamos ter mais outros estudos, que tem muita palavra sobre isso também. Amém? Mas o que eu queria chamar a tua atenção, o que Deus hoje queria te explicar, o que muitos pastores até agora, assim, pelo menos que eu tenho visto, ainda não falaram, que é a respeito da salvação, que tem tudo a ver com a salvação. Não é pelo simples fato de você devolver dízimo e oferta. Ou pagar dízimo, como falam por aí, que na verdade é devolver, não é pagar. Tá bem? Então o que acontece? Deus, Ele está trazendo algo novo para a tua vida. Ele está dizendo, olha, faz parte da tua salvação. Então tome cuidado. Amém? E eu mostro dentro da palavra. Que Deus te abençoe. Esclareça e ilumine a sua vida.